Olá a todos, a gente inicia mais um Conexão UFCG, na apresentação eu, Suzy Rodrigues e Marinilson Braga. Conversamos hoje com o professor Luiz Eugênio, da Unidade Acadêmica de Geografia, aqui no campus sede, e professor que também é coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Ensino, Meio Ambiente e Cidade da UFCG, o GEMAC. E também é coordenador do projeto Campina Andando, que é o tema do nosso programa de hoje. Em primeiro lugar, muito obrigada, professor, pela presença aqui no nosso programa. A gente queria começar perguntando qual o objetivo do projeto, né? Em que consiste. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o projeto, há quanto tempo ele existe. Tá ótimo, Suzy. Queria agradecer a oportunidade de falar aqui. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Inclusive para a gente dialogar sobre algo que eu tenho muito carinho, que é esse projeto do Campina Andando, né? O Campina Andando ele surge oficialmente em 2023. A gente já vinha com algumas atividades dentro do grupo de pesquisa associadas a isso, ao que vai vir a ser o Campina Andando. Como você bem disse, o nosso grupo de pesquisa ele tenta articular ensino e geografia, né? O ensino e geografia, mas basicamente da cidade. E a gente estava com uma questão assim que a gente, nos nossos estudos, enfim, tentando valorizar esse processo de conhecimento sobre o lugar, né? Então, a geografia tem das suas categorias de análise é o lugar. Então, a gente começa a desenvolver uma série de pesquisas e também de produtos tecnológicos. A gente tem alguns jogos desenvolvidos sobre Campina Grande e a gente achou que a gente precisava ir para a cidade para conhecer a cidade. Então, a gente parte de um princípio que na geografia é muito caro, que é o princípio do caminhar. Então, a gente tem geógrafos de longa data que falam da importância da gente conhecer o lugar a partir do caminhar. A gente vive numa cidade, mas, na verdade, numa sociedade que os espaços públicos são cada vez mais espaços de passagem, né? Não de permanência. Então, as nossas praças, as nossas ruas, a gente tem perdido essa coisa da permanência e da velocidade menor que o carro nos traz, né? E aí a gente sentou certa vez com a equipe e achou que seria uma possibilidade interessante a gente oferecer como projeto de extensão, e aí cabe uma relação com o curso de Geografia, né? O curso de Geografia foi um dos primeiros da UFCG que curriculariza a extensão. Então, a gente tinha necessidade também de promover de forma mais sistemática projetos de extensão para incorporar os nossos estudantes nesse processo de curricularização. E a gente achou que essa seria uma possibilidade interessante de formação. Nosso curso é um curso de licenciatura, então é de formação de professores, mas a formação que a gente sempre pretendeu desde o início assim, no projeto era que fosse uma formação para quem é de Campina, para quem está visitando Campina. Então, no próprio projeto, a gente escreve que o projeto é para o público em geral, não tem um público específico para andar por Campina, né? Essa é a ideia do Campina Andando. Era isso que eu ia perguntar. Por ser uma licenciatura, né? Se era mais voltado para professores, mas aí é aberto a toda a comunidade. Como a gente tem tradicionalmente já essa metodologia da aula de campo, isso está associado ao professor de geografia, a nossa ideia é que o processo formativo se estabeleça, inclusive, na definição de roteiro, na definição de lugares para visita, na pesquisa, né, que a gente precisa fazer para percorrer determinado roteiro. Então, a formação do professor estaria muito mais voltada para essa coisa da organização e do planejamento do caminhar. Sim. Mas o caminhar, o público que vai estar conosco, assim, é um público que a gente pretende e tem conseguido ser o público mais diverso possível, assim. E inclusive no sentido de divulgação de outros espaços que não só a universidade a gente tem conseguido. A gente tem conseguido alguns caminhantes conosco que têm chegado por outros percursos, né? As redes sociais nos ajudam, enfim. Como vocês fazem esse diálogo com o público? De que forma vocês, já que é um projeto de extensão, né? Vocês fazem essa divulgação, esse chamamento? A extensão, do ponto de vista normativo aqui na universidade, a gente precisa se associar a alguma instituição que vai receber a ação extensionista. Então, a gente geralmente atua junto às escolas, né? Então, a gente tem egressos nossos, e não só egressos, mas pesquisadores, enfim, que são professores também de escolas
públicas aqui em Campina Grande. Então, o diálogo mais direto é inicialmente com as escolas. Então, a gente faz caminhadas também com as escolas específicas para estudantes das escolas, associado ao professor que está lá. Mas um sábado por mês a gente escolhe para caminhar pelas ruas de Campina, e aí a gente faz os anúncios e aí chega quem for. A gente teve um agora assim, que foi a maior da nossa experiência, que é uma experiência que vem desde 2023, então nós estamos na nossa terceira experiência, que teve mais de 40 caminhantes assim conosco. Então foi assim, inclusive a gente sempre andava com 20 pessoas, né? Então 40 já é outro tipo do falar, né? Enfim, o movimento dos carros permanece, o movimento da cidade permanece, e a gente conseguir dialogar com essas 40 pessoas foi um trabalho, foi trabalhoso. Mas também temos uma equipe, né? Não só sou eu, temos a Djael Maracajá, que é doutorando de Geografia, Daniel também, que é doutorando de Geografia, a Aline, que é a nossa bolsista graduando aqui. Então, a gente tem uma equipe muito, muito engajada e que está permitindo, ter sido uma experiência muito legal. Mas essa que você falou agora, que acabou de falar, foi para que local? Vocês saíram pelas ruas de Campina, mas teve algum direcionamento? Então, a gente sempre tem um roteiro definido, assim. Tem um outro movimento que a gente já pesquisou, inclusive, integrantes da nossa equipe pesquisa sobre, que é a deriva. A deriva é você vai andando por onde achar que deve, mas o nosso não, o nosso é um roteiro programado, assim. A gente tem o roteiro, a gente tem as paradas, a gente tem os debates, mas obviamente que a cidade nos chama também para dialogar sobre outras coisas, mas o nosso roteiro ele é definido. Esse caso especificamente foi um percurso que a gente tentou fazer do percurso da Campina Grande do século XIX. Então, a Campina antes da chegada do trem, antes do boom do algodão. Então, a gente tentou estabelecer um pouco o perímetro do que era a Campina Grande, o povoamento de Campina Grande no século XIX. E aí ainda existem algumas marcas bem escondidas, mas ainda existem essas marcas, e a gente tentou trazer para o campinense o que era essa Campina logo quando ela vira cidade, enfim, quando ela se emancipa. Mas o nosso recorte era um recorte a partir da ideia do recorte histórico do século XIX. Seria, de certa forma, uma arqueologia, né? É isso. A gente tem algumas inspirações, assim, existem outros projetos no Brasil, em outras cidades, que nos inspiram, assim. Um deles é o projeto Rios e Ruas, em São Paulo, que ele faz exatamente um processo da arqueologia da água em São Paulo. A gente já fez, inclusive, uma das caminhadas nossas foi isso, assim. Foi a gente procurar por onde a água passa em Campina, nossos rios, nossos riachos, enfim, nossas linhas de drenagem que não necessariamente têm volume d'água o ano todo e que hoje estão escondidas, né, nas manilhas, né, soterradas pelo asfalto, e a gente fazer um percurso da bacia hidrográfica. Aqui a gente tem duas basicamente, né, do Piabas e do Bolocongó, e a gente verificar isso e despertar um pouco esse outro olhar, assim, né? Então essa sua fala é muito interessante porque o Rios e Ruas faz exatamente isso em São Paulo. Eles vão tentando identificar por onde é que passaram os rios, e aí isso tudo dialoga com as questões ambientais que a gente vive na nossa cidade atual, assim como lá em São Paulo. A gente tem outra experiência muito interessante que é Olha Recife, né? O Recife também tem uma pegada, essa é mais institucionalizada na prefeitura, a prefeitura do Recife, a cidade, a Secretaria do Turismo que faz isso, mas a gente tem algumas experiências que nos inspiraram, assim, que nos trouxe essa ideia e que a gente tem achado muito legal, assim, esse percurso que a gente está fazendo já nesses 3 anos. Para, digamos, traduzir como conheço o meu lugar, né? Isso. Você vai escrevendo, buscando lá as pedras do caminho, né? Nessa questão de caminho e caminhar, algum tropeço, quase que eu não falo, algum tropeço? A gente tem algumas dificuldades, mas a gente continua caminhando, assim. Chuva nos acompanha sempre, né? Então, mas a gente não para, alguns desistem de ir, mas a gente continua caminhando. Alguns percursos nossos, você fala da caminhada, eu lembro que alguns percursos nossos a gente optou, não é nem por opção, assim, teve um trabalho muito interessante que a gente foi buscar as formas de morada na periferia de Campina. Então, a gente bordeou Campina
para estabelecer essa ideia de que o que é periferia do ponto de vista geográfico da distância, mas não necessariamente do ponto de vista social. E aí, nesse movimento, a gente precisou de transporte, né? Porque era percorrer toda a periferia de Campina, de fato. E aí a gente utilizou o ônibus. Bocado, né? A gente saiu aqui da UFCG, passa pelo Pedregal, vai nas Malvinas, e foi até o Aloysio Campos. Perdeu até... E assim, foi uma manhã maravilhosa assim, de trabalho. Mas é isso, assim, esse foi uma exceção, né, dos nossos trabalhos. A gente não nega essa possibilidade de fazer com transporte, né, com ônibus, mas a nossa ideia é sempre fazer percursos que sejam possíveis de serem feitos caminhando, assim. E que, embora haja os tropeços, a gente vai continuando. Na questão, digamos, vamos filosófica, assim, do sentir, o caminhar, o que é que se encontra nas esquinas de Campina? Vocês trabalham também essa questão da alma desse caminhar, não só dessa questão da geografia, vamos considerar assim. Uma outra coisa que a gente valoriza muito, um outro conceito que a gente valoriza muito na geografia é a coisa das paisagens, né? E que, inclusive, no início da geografia como ciência, ela se relaciona muito com a coisa da pintura, enfim, da arte, né? Então, assim, tem um geógrafo estadunidense, Carl Sauer, que ele fala que o papel do geógrafo é ver a paisagem e dela partir para a interpretação de como é que se chegou a essa paisagem. Então, a gente vai exatamente na alma do que está sendo visto ali. Então, assim, a gente dialoga diretamente com essa questão de a gente pensar sobre como se chegou ali. E mais do que isso, por exemplo, nesse exercício que eu falei anteriormente, às vezes a gente tem paisagens que foram silenciadas, né? A Igreja Nossa Senhora do Rosário, que não existe mais, né? Por que é isso? Por que esse elemento da paisagem de Campina em algum momento foi apagado, né? Então, isso diz muito sobre a nossa sociedade. Mais do que isso, assim, a gente também tem um diálogo e a finalização do projeto todo ano é uma amostra, e aí a gente deixa muito aberto, assim, mas é uma amostra das paisagens vividas pelos caminhantes. Então a gente pede para que eles fotografem, mas também a gente sugere, por exemplo, quem tiver a habilidade do desenho, também fazer esse desenho de alguma paisagem que lhe chamou a atenção. E a gente faz isso também ao final de cada ano, geralmente em dezembro. A gente faz esse momento de revisita essas paisagens que a gente percorreu ao longo das nossas caminhadas do Campina Andando no ano, assim. Então tem isso também, tem um chamamento para uma linguagem, enfim, artística, enfim, e aí o caminhante ele está livre para fazer aquilo que ele acha que é mais interessante. Você falou, professor, da questão do roteiro, que vocês seguem um roteiro, né? Eu queria saber como é a questão da distância, como é que vocês trabalham com isso, assim, o percurso, né? Como vocês montam esse roteiro, se vocês têm um diálogo com o pessoal das escolas, enfim. O roteiro com as escolas, geralmente o diálogo é mais direto, assim, eles nos demandam alguma coisa e a gente tenta viabilizar, organizar, enfim. Os roteiros, geralmente, eles são agendados para a gente fazer em 2 horas. Isso, claro que não é completamente seguido, mas o nosso planejamento é sempre de 2 horas nas manhãs dos sábados, de um dos sábados do mês. Em geral, é uma caminhada tranquila, assim. A gente não tem caminhadas exaustiva, né? Enfim, até porque a gente cansa, né? A gente para também, a gente não está caminhando o tempo todo. Estão conversando. Estamos conversando, estamos falando, inclusive no percurso, assim, alguns se aproximam da gente, a gente vai falando alguma coisa, mas a gente é um roteiro de geralmente 2 horas que a gente faz. E, assim, você fala isso assim, eu fiquei me chamando, tentando lembrar assim, ninguém nunca chegou para reclamar e dizer assim, está cansado, está exaustivo. Agora sim, o sol castiga, a gente sempre orienta a fazer a proteção, né, da cabeça, enfim, o protetor solar, o tênis ser da melhor qualidade, assim, para isso tudo ajuda. Mas a gente nunca teve essa queixa, não. Professor, como é feita essa parceria com as escolas? Esse agendamento, há um processo seletivo, vamos dizer assim, uma conversa para ver um planejamento, se dentro das demandas de cada escola, já que o senhor falou. A gente, no início do projeto, a gente contacta algumas escolas, geralmente são escolas que a gente já tem algum trabalho, né? Eu sou professor dos estágios supervisionados em geografia, então eu já tenho algum conhecimento com os colegas professores.
E a gente entra em contato com alguns, se eles têm interesse, se eles acham que é viável, e essas escolas elas nos ajudam nisso, de assumindo que a gente vai aplicar o projeto Campina Andando com alguma turma deles, enfim. Mas, ao mesmo tempo, na nossa rede social, a gente indica o tempo todo que a gente está aberto para possibilidades de agendamento para além de escolas que já estão lá inicialmente cadastradas no projeto. Né? As séries, vocês têm Também não, isso aí é muito mais da escola do interesse, né? do interesse, enfim. É claro que isso vai precisar de adaptações para dependendo da idade, enfim, mas também a gente não tem limitação para. Já fizeram com criança? Não. Ainda não. Não, essa questão talvez porque nós, professores de geografia, os nossos formandos, eles trabalham a partir do 6º ano, né? Sim. Então, algo em torno de 12 anos, Sim. 11 anos. Já é nos finais. Geralmente, assim, a gente pega mais ensino médio. O que tem sido mais frequente são os estudantes mais velhos, assim, do ensino médio. Que tem sido uma experiência bem interessante. Inclusive, por exemplo, a gente trouxe recentemente um colega de Arara, trouxe a turma dele aqui, a gente fez esse movimento com alunos do ensino médio de Arara. Então, assim, também tem escolas de outros municípios, né, que tem Campina Grande como essa referência regional, que também buscam conhecer um pouco desse espaço campinense. Tem alguma área assim, de destaque, de interesse, que ela se repete na provocação, de querer ver novamente o pessoal quer aquele mesmo roteiro? Tem essa área preferencial? Por incrível que pareça, a gente estava falando sobre isso essa semana, assim, mas a gente nunca repetiu um roteiro. Não. A gente nunca repetiu um roteiro. Assim. Obviamente que alguns roteiros eles passam pelas mesmas ruas, né? Então, o centro assim, é algo muito revisitado, mas a gente nunca repetiu um tema, e é isso que é interessante. Assim, as nossas caminhadas a gente chama de caminhadas temáticas. Então, a gente define um tema, e do tema é que a gente vai buscar o que é que a gente vai falar. Então, por exemplo, as águas escondidas já foi um tema, né? A Feira Central foi um tema, a Campina do século XIX é outro tema, as periferias, como eu falei, e os modos de morar. Então, é o tema que vai nos indicar para onde a gente vai. Assim, a gente não tem e isso é muito interessante você falar, porque é isso que eu disse, a gente nunca repetiu um roteiro. Assim, as nossas experiências sempre foram experiências inéditas. E que gera um movimento de planejamento, de estudo, enfim, de conhecimento, inclusive do que foi produzido já sobre Campina aqui, né? Na média, por período, tem assim ideia de quantas caminhadas assim? Então, porque se o calendário ele é perene, né? A gente assume o compromisso de fazer 5, mas a média tem sido 8 por semestre, né? Então, assim, é isso que a gente o último levantamento que eu dei uma olhada, assim, nessas 8 a gente conseguiu ter 115 caminhantes, assim, no último semestre que a gente atuou. Né? E que eu acho que é um movimento muito interessante, assim, eu acho que realmente... Porque tem uma questão também do princípio do pensar sobre isso, como eu falei, assim, uma questão que nos chamava a atenção é essa coisa do não caminhar pela cidade, né? A gente, como sociedade, vai perdendo essa prática. E tem um princípio, que é um princípio político, que é o princípio de que a gente precisa pensar que a cidade é nossa, né? Então, nós, cidadinos, querendo fazer com que moremos melhor, a gente precisa conhecer que cidade é essa que a gente mora, que a gente vive. Tem a sensação do pertencimento. Como busca do direito de morar nessa cidade, né? E, assim, tem coisas que a gente só vê sobre a cidade se a gente estiver andando, porque se a gente estiver no carro, se a gente estiver no ônibus, a gente não vai ver, a gente não vai perceber isso, né? Essa coisa da qualidade das calçadas, essa coisa às vezes, da retirada de alguma vegetação, a supressão de alguma vegetação, o pouco zelo com alguns elementos simbólicos da cidade, né? Sejam bustos, enfim. Então, quando a gente está de passagem, que isso é muito verdadeiro assim, na nossa sociedade, quando a gente está de passagem, a gente não consegue observar muito bem isso, a gente não consegue sentir isso, né? É mais do que observar, é sentir mesmo, a nossa cidade. Assim. E aí o sentir é o sentir do cheiro também, né? Quais são os cheiros que compõem a nossa cidade, o sentir a topografia também, né? Tem um geógrafo do início do século XX, Delgado de Carvalho, brasileiro, que ele fala assim, o caminhar é importante, inclusive, para a gente sentir por onde a água está passando, né? Então, assim, a topografia, às vezes, no carro, ela não a gente não consegue sentir a topografia, né?
E o caminhar nos permite isso. Eu falo sempre da água porque esse é um tema muito caro no nosso grupo de pesquisa e alguns temas nossos tiveram associados à água, embora nunca tenha sido repetido, mas alguns temas nossos foi o açude Bolocongó já foi nosso tema, o açude velho é nosso tema, enfim. Tem a questão das áreas do conhecimento, que eu achei interessante, porque o projeto ele dialoga com várias áreas do conhecimento, né? Eu queria saber como é que você vê essa questão da importância da interdisciplinaridade para o sucesso do projeto. Isso é muito legal. Assim, a gente já conseguiu dialogar, né? Seja de forma mais direta para aprender, seja de forma indireta através das pesquisas desenvolvidas, mas assim, as produções aqui da universidade, mas não só da UFCG, sobre a história de Campina, o curso de arquitetura aqui também com colegas queridos que eu tenho, a gente dialoga em larga medida com isso também, o pessoal da geografia, né, porque a geografia é essa ciência complexa que trabalha desde as questões ambientais, as questões da natureza, das questões sociais, então a gente tem colegas de diversas áreas que também nos ajudam, e assim, o Campina Andando é muito para isso mesmo, assim, é muito para ser um processo formativo também para além da geografia. A gente eu acho que esse semestre a gente está conseguindo fazer esse movimento mais interdisciplinar. As outras experiências eram experiências que eu acho que a gente falava muito para nós mesmos, assim, mas os caminhantes que têm chegado para nós depois de dois anos de experiência são caminhantes de formações mais distintas e eles acabam contribuindo também. Esse também é uma característica interessante. Assim, embora a gente estudou, a gente planeja, a gente está ali para falar alguma coisa, chamar a atenção para alguma coisa, mas a gente tem clareza que os caminhantes também nos ajudam em fazer essa caminhada e falam, e a gente abre a fala, enfim, então é um processo muito horizontal de troca e tem sido muito legal essa experiência. Nesse caminhar e nesse sentido, vocês já pensaram em, digamos, num documento que venha contribuir com o poder público, dentro que vocês estão sentindo aquilo que eles não têm muitas vezes nem interesse de olhar? Assim, ou nunca passou assim, não tem nenhum. É um olhar muito presente e de uma, digamos, de uma qualidade muito grande. Eu acho que o projeto tem vários potenciais. Esse é um desses potenciais. Assim, a gente nunca, através do Campina Andando, a gente nunca pensou nessa proposição, né? Mas a gente já começou a organizar que esses roteiros sistematizados eles podem ser referência para outros caminhantes, enfim, independente do nosso projeto. Acho que tem um movimento muito interessante que alguns fazem uma leitura inicial que é um projeto de guia de turismo e a gente quer, assim, a gente não quer assumir essa figura porque a gente quer fazer um turismo talvez de lado B, né? A gente quer fazer um turismo que é aquele percurso que não necessariamente as pessoas que vêm visitar Campina elas são chamadas a fazer, né? E muitas das vezes os próprios campinenses eles também não são chamados a fazer, né? Então a gente nunca pensou nesse movimento de documento, mas a gente acha que há potencialidade muito grande de articulação com diversas instituições, assim, inclusive o poder público municipal, né, nesse diálogo dos conhecimentos sistematizados sobre a cidade. Assim. Seria um outro olhar, né, da cidade. Bem interessante. Isso de alguma forma chega nas nossas pesquisas, né? Assim, os nossos pesquisadores, eles têm trabalhado basicamente também com pesquisas sobre Campina Grande, assim. A questão urbana de Campina é um tema muito recorrente nas nossas pesquisas. Mais alguma pergunta? Não. Eu tenho só em relação à questão da parceria, né, com as escolas, assim, quem tiver interesse, como é que faz para que o projeto... Acho que a forma mais fácil hoje são as redes sociais, né? A gente tem um perfil no Instagram, Campina Andando, o perfil. @ Campina Andando, isso. E aí chega fácil lá para a gente, e aí lá a gente tem o histórico das nossas caminhadas, enfim. É só solicitar? É só solicitar, a gente dialoga tranquilamente e a gente faz esse percurso aí. Só também chamar a atenção, e geralmente o das escolas a gente faz durante a semana, assim, o processo das escolas é específico para a escola, porque geralmente é um público maior e a gente tem que ter um cuidado também, né, com esses jovens. E o sábado é esse que é aberto para todo mundo. Assim. Certo.
Ok, professor, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Foi bastante esclarecedor aí todas as informações aí sobre o projeto e a gente agradece a presença. Eu que agradeço. A gente encerra mais um Conexão UFCG e até a próxima.